né, esse momento de reflexão, onde a gente vai conversar primeiro sobre a nossa semana. Nós estamos na semana onde a gente colocou para falar sobre a criação de Deus. Então já falamos no primeiro dia, que foi o domingo, a gente falou da criação da luz do universo. Foi o primeiro dia da criação. Haja luz e houve luz, a Bíblia diz. E viu Deus que era muito boa a luz, né? Segundo, a criação do firmamento, do céu que a gente vê aí, né? Da atmosfera, foi o segundo dia. O terceiro dia, a criação da terra e dos vegetais. Surge, né? Eu estou dizendo que eu estou devendo um mapa, né, daquela época. Deixa eu ver se eu anoto aqui, para eu me lembrar para amanhã e, inclusive, colocar aqui para que a gente possa conhecer melhor como é que funciona essa coisa toda, né? Muito bem. Então, o firmamento. Terceiro dia, que é a terça-feira, nossa, né? Não quer dizer que foi nesses dias exatamente não, tá? Né? E nem é importante isso. Isso não é o importante. Então, o terceiro dia, a criação da terra e dos vegetais. No quarto dia, aparecem os luminares no céu. Aparecem os luminares. Deus criou os luminares lá no primeiro dia. Mas agora aparece, não é? Esses luminares. E hoje, quinta-feira, quinto dia da criação, é a criação dos animais aquáticos e aéreos. Não, isso a gente falou ontem, né? A criação dos animais aquáticos e aéreos, foi na quinta-feira. E na sexta-feira, hoje, a gente lembra que Deus cria os animais terrestres e depois os seres humanos, né? Sexto dia. Deus criou, então, tudo isso. Há 400 milhões de anos atrás, segundo a ciência, surgem, né? Cadê? 400 milhões de anos atrás, surgem os animais terrestres. E por volta de 15 milhões de anos atrás, surgem os seres humanos e começa a pré-história. Tá bom? Então, esses são aspectos que a gente tem lembrado essa semana. Na sequência, vamos aqui para o mês. Estamos no mês de outubro. Hoje é o dia 7, né? Então vamos ver aqui. Outubro. No 7, a gente lembra aqui, faz um destaque que é o mês das religiões, né? O mês de outubro. Né? E aí a gente lembra, né, o barraísmo, o caudai e o xeondoísmo. São religiões, né, que fazem parte do universo de religiões que existem e que vale a pena a gente conhecer um pouquinho, né? A internet ajuda muito nisto. Então é bom dar uma olhada, leia um pouquinho sobre isto. Você vai ver que as religiões, todas elas, né, têm muito mais coisas parecidas com a gente do que diferente da gente. Muito mais parecidas. Só que a nossa prepotência só olha para as diferenças, tá bom? A nossa prepotência. E como a gente acha que Deus é tão prepotente quanto nós, a gente acha que Deus se ofende, né, com as diferenças. Então a gente, pronto, é uma sopa só, né? A gente gosta das diferenças e ainda acha que Deus se ofende com elas. Pronto, então é um motivo até para fazer guerra contra as outras religiões. Mas Deus não é prepotente como a gente. Deus ama intensamente eles como nós e nos vê em todos como criancinhas, né? Criancinhas, com os egoísmos próprios das criancinhas, com as infantilidades próprias das criancinhas, porque Ele ama. Quem ama vê o amado, no mínimo, como criancinhas. Entendeu? Ele ama demais. A gente não tem nem ideia do amor de Deus para conosco e com essas outras pessoas. É por isso que Jesus disse para aquele monte de prepotentes apóstolos, né? Como nós, não são piores do que nós não, iguais a nós. Então ele falou, olha, eu tenho outras ovelhas além desse aprisco. Não esqueçam disso, para essa prepotência de vocês não terem tanto corpo, né? Olha, Deus é maravilhoso.
A gente é que é uns porqueiras, tá bom? Muito bem. Então vamos aqui para no Facebook, vamos ver lá no Facebook o que é que a gente tem e que serve para nossa reflexão nessa oportunidade. Então tá aqui o Facebook, a gente começa, né, lembrando para que as pessoas se inscrevam lá no YouTube. Deixa eu botar aqui aquela explosão convidando as pessoas para que elas se inscrevam, né, lá no YouTube. Porque o YouTube é assim, quanto mais pessoas a gente tem inscrita, mais longe ele leva o nosso culto, os nossos estudos, as nossas conversas, tá bom? Então, para que mais pessoas tenham acesso, não é para crerem no que a gente fala, não, é para terem mais alguma coisa para pensarem, para desenvolverem, né, a sua crença e o que pensam. Então, que quanto mais inscritos a gente tiver, né, mais longe a gente vai. Então tá aqui o convite. Aí depois tem aqui, olha, falando sobre as notícias, né? Notícias do cristianismo. Ontem chegou a minha notícia aqui, olha. Estudo confirma Rio de Janeiro como estado com mais mortes em ações da polícia. Grande parte dos policiais são cristãos, evangélicos. É o estado com mais mortes em ações da polícia. E se não fosse? E se não fossem cristãos, talvez não houvesse tanta morte. Olha que coisa! Se não fossem cristãos, evangélicos, né? Talvez não tivesse tanta morte. Será que a morte, matar gente, está associado ao evangelicalismo? O cristianismo joio gosta de matar as pessoas, de uma forma ou de outra. Tá bom? De um jeito ou de outro. O cristianismo joio ama matar as pessoas. Ama, é dele, é do espírito dele, não é? Querer matar as pessoas, de uma forma ou de outra, por um motivo ou outro. Pode ser um motivo ou outro, não importa o motivo, o importante é matar as pessoas de alguma forma, ou matando mesmo, ou ofendendo, ou perseguindo, ou prejudicando, ou caluniando, ou mentindo, ou o diabo a quatro. O cristianismo joio, sempre na história da humanidade, amou matar as pessoas. O Rio de Janeiro é o estado onde, proporcionalmente, tem o maior número de evangélicos. E é o estado que mais se mata gente nas ações policiais. Tan, 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 tan. Jesus está longe disso. E o povo lá gosta. É o lugar que mais se elege policiais. O atual governador, que defende essas ações policiais, foi reeleito. É o herói daquele lugar. Tudo cristão. É o estado onde tem mais evangélicos, onde tem mais batistas. Vamos falar logo assim, porque aí tem a ver comigo. Onde tem mais batista, proporcionalmente, é no Rio de Janeiro. E essa é a estatística da presença dos evangélicos no Rio de Janeiro. As milícias evangélicas é do Rio de Janeiro. Milícias. Traficantes evangélicos é do Rio de Janeiro. Deus precisa do diabo para atrapalhar o evangelho? O próprio evangélico faz esse papel. Não precisa de diabo, não. O estado que mais mata pessoas em ações policiais. A influência evangélica lá é menos de 0. Outra notícia aqui.
perto das eleições nos Estados Unidos, ideias de guerra civil. Por batida policial na casa de Trump explodem nas redes sociais. Aqui não está ruim? Aqui está o cão, aqui está o inferno nesse país. De mentira, os evangélicos são mentirosos, gostam de mentira, divulgam mentira, defendem mentiras. Aqui está o cão. Lá nos Estados Unidos está pior. Então como é que está lá? Muito pior. Tudo feito pelos evangélicos. Quem apoia Trump lá é a mesma coisa aqui do Brasil, os evangélicos. O mito dos evangélicos nos Estados Unidos é Trump. Guerra civil, estão pensando lá em guerra civil. Explode nas redes sociais, nesses grupos de WhatsApp dos evangélicos lá, é o que se fala. Em nome de Jesus, a guerra civil para defender o mito. É o inferno. Nem o diabo teria tanta ideia quanto está acontecendo entre os evangélicos naquele país. E a gente imitando, a gente atrás. A gente gosta de imitar. Papagaios. É isso que está acontecendo lá. Em nome de Jesus. Tem mais aqui. Ah, só isso? Tinha uma outra notícia. Ah, que pena, não está aqui. Não está aqui. É lamentável, né? Muito bem. É também sobre isso, né? Mostrando, né, o que é que, né, está por trás de tudo isso. A gente já estudou aqui, entendeu? A gente já estudou aqui o que é que os evangélicos fazem lá nos Estados Unidos, junto com a política, para impor a vontade deles às outras pessoas. Eles têm dinheiro, então eles acham que eles são donos do mundo, tá? Muito bem, aqui está o culto, né? O nosso culto agora, que nós estamos realizando, ele está curtido aqui, olha, tem quatro curtidas, Maria Arideia, Ivete Espíndola, Edneuza e o Carlos Oliveira. Então nós temos esses maravilhosos anjos, já curtiram o culto de hoje. Hoje agora é sexta-feira, vamos ver aqui o que é que hoje, né? O comemorativo de hoje, então 7 de outubro, dia do papel e suas utilidades hoje. Hoje é o Dia Nacional do Compositor Musical e do Trabalho Docente. Hoje é o Dia Sul-Americano do Pobre Defensor dos Interesses do Pobre. O que tem pouco pobre faz isso, né? A maioria, deixa eu ver, grande parte dos pobres não defende os interesses do pobre. Tudo brigando pelos interesses dos ricos. Porque a mídia orienta, mostra lá, porque sempre tem quem leve isso. A maioria não sei, eu ainda não observei sobre isso, mas grande parte dos pobres, aliás, a maioria mesmo, porque se metade dos pobres se interessassem pelos problemas e interesses dos pobres, as coisas não seriam como são. Mas a maioria dos pobres estão aí defendendo os ricos. Nem que eles morram, mas defende os ricos. Né? Mas aqui hoje é o dia dos pobres que defendem os interesses dos pobres. Dia latino-americano dos primeiros habitantes das Américas. Os que foram assaltados, roubados pelos europeus que chegaram por aqui. Aqui já tinha donos, né? Já moravam, né? Mas aí chegaram os europeus cristãos, tudo de Cristo, e aí tomaram tudo, escravizaram eles, roubaram, tudo em nome de Jesus, roubaram eles, e eles agora estão aí jogados pelos cantos, perseguidos, não é? Sem nenhum interesse de ninguém para cuidar deles. Tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Deus.
A gente não presta, não. Se a gente for para o inferno, a gente que eu digo é o cristianismo joio, viu? Se for para o inferno, vai fazer o inferno ser o quinto dos infernos. Acho que o diabo nem quer tanto crente lá dentro, não, porque ia ser o cão ali dentro. A gente não presta, não. Aliás, dos homens maus, os que são religiosos são piores. Fazem tudo em nome de Jesus e fazem com muito mais brutalidade. A história conta isso. Está aí na história, é só a gente querer ver. A gente vai ver e saber. O que mais? Dia Mundial do Habitat e Internacional da Agricultura na Evolução Humana. Né? A agricultura na história da humanidade, no desenvolvimento humano. Tá bom? Então, esses são os comemorativos do dia de hoje. Tem aqui orientações como fazer a vida melhor, tá bom? O que mais? Aqui tem testemunho, né? Orientação para o testemunho, personalidade. Hoje é o dia do sentimental extrovertido, né? É uma classificação feita por Jung e que é muito interessante. E hoje a gente lembra o livro de Marcos e uma das mensagens do livro de Marcos, né, estão mencionadas ali. Esse é o que fala aqui. Aqui tem uma postagem que eu coloquei, né, lembrando aqui uma comparação da época. Aqui tem uma pesquisa que nós temos feito, temos até ainda hoje, hoje que eu digo até atualmente, recebendo de pessoas não evangélicas, opinião delas sobre os evangélicos que elas conhecem. Agora, o que eu peço é o seguinte: como tem gente ruim e gente boa em todo lugar, não é? Tem evangélico bom e evangélico ruim, tem evangélico joio, tem evangélico trigo. Então eu peço para as pessoas assim, eu só tenho aceito, não é? Assim, que a pessoa me diga 5 virtudes que elas veem nos evangélicos que elas conhecem e 5 defeitos que elas conhecem em evangélicos que elas têm convívio, tá bom? Então eu tenho pedido isso. Eu já rejeitei a opinião de quem só falou de defeitos e já rejeitei, né, por causa da pesquisa. Não é maldade minha, não. É por causa da pesquisa. A gente também já rejeitou pessoas que só falou elogios. Não, tem gente ruim em todo lugar, evangélico também tem, todo mundo conhece. Então, dos evangélicos ruins, me dá aí os defeitos dele. E dos evangélicos bons, me dá aí as virtudes dele. Né? Então, é isso que faz parte da pesquisa. Tem aqui a orientação, né, na postagem, tá bom? Aqui está falando sobre a lógica de uma parte grande do evangelicalismo. Tá? Então, basicamente, o resumo é esse. Para não ingerirem mosquitos, engolem camelos. Para não engolirem, Jesus fala, né? Vocês coam mosquitos, mas engolem camelos. Querem impedir coisas pequenas, coisas sem importância, e fazem coisas grotescas para impedir coisas pequenas sem importância. Vocês fazem coisas absurdas, né? Então, é isso que esse estudo aqui procura mostrar, né? Aqui tem até a opinião de alguém e a gente respeita a opinião das pessoas. Aqui tem um estudo sobre orações. Deus não responde ou não atende orações, né? Deus não responde ou não atende orações? Essa é a questão que a gente está conversando aqui. O outro aqui fala sobre o amor ágape. O outro vídeo aqui está lembrando aqui, olha, um dos momentos dos cultos que nós realizamos. Esse aqui é o culto de número 163, bem lá, estamos no 527, então bem lá atrás, né? Aqueles cultos, os primeiros 150 cultos, né, que nós
realizamos, então aqui está ele. Que mais? Aqui tem respondendo o seguinte: quais as 3 maiores vantagens e desvantagens da igreja? De igreja. Igreja que eu digo aqui é o grupamento, não é a igreja local. Quais as 3 maiores vantagens e as 3 maiores desvantagens, né, desse grupo? Tudo no mundo tem vantagem e desvantagem, tá? Tudo, tudo. Interpretando Kierkegaard, então, uma das afirmativas de Kierkegaard, estamos estudando aqui. O outro aqui são anjos na Bíblia, uma análise, um estudo sobre anjos na Bíblia. Aqui está o culto completo de ontem, um momento do culto de ontem, outro momento do culto de ontem e outro terceiro momento do culto de ontem. Tá bom? Estão aqui disponíveis, tá bom? E isso é, então, o que a gente tem para lembrar hoje aqui no Facebook.